Alunos da Escola Estadual Professor Francisco Barbosa, chegando com a nossa aula de filosofia. Tema da nossa aula de hoje, os sofistas, os mestres da retórica e da oratória. Os sofistas eram considerados mestres da retórica e da oratória porque acreditavam que a verdade é múltipla, relativa e mutável. No exercício, então, da retórica, a arte do bem falar e da oratória, do discurso bem colocado, os sofistas defendiam que não existe uma verdade única. A verdade, na realidade, ela é múltipla, ela é diversa, ela é relativa e também é mutável. Ela se transforma de acordo com os interlocutores. No período clássico, ou seja, entre os séculos 5 e 4 a.C., o centro cultural deslocou-se das colônias gregas para a cidade de Atenas, capital da Grécia. Nesse período, Atenas vivia uma intensa produção artística, filosófica, literária, além do desenvolvimento da política. Nesse contexto surgem os sofistas, que eram pensadores que ficaram conhecidos como os mestres da retórica. Professor, o que é a retórica? A retórica é a arte do bem falar, de bem colocar as palavras, de bem usar os argumentos. Nesse momento histórico, verifica-se uma virada antropocêntrica, vimos isso na aula passada, na qual a polis, ou seja, a cidade-estado, as leis, o governo, a cidadania se tornam mais importantes que as questões sobre a origem e funcionamento do universo. Então, essa virada antropocêntrica traz o homem para o centro dos debates, do pensamento filosófico. Então, as questões relativas ao homem, elas passam a ser mais relevantes do que os pensamentos, as questões relativas à origem e o funcionamento do universo. Os sofistas, então, aparecem como os responsáveis por ensinar, preparar os cidadãos aquilo que era essencial para o funcionamento da democracia, ou seja, a arte de saber falar. Para os sofistas, a arte do saber falar era preponderante, era essencial para o funcionamento da democracia. Aqui nós vemos dois importantes sofistas, os principais, Protágoras e Górgias. Protágoras escreveu um importante tratado, O Homem Mensura, e Górgias, o Nilistas, no qual eles expõem os principais pensamentos sofistas. Ironicamente, tudo aquilo que sabemos sobre os sofistas procede das obras dos seus adversários, que eram os filósofos. Por isso, eles passaram para a história como impostores, demagogos e enganadores. Evidentemente que os adversários tentaram queimar o filme dos sofistas e passaram uma imagem de impostores, de demagogos e de enganadores. Na verdade, os sofistas eram professores itinerantes que cobravam por seus ensinamentos. Então, eles saíam pelas comunidades, dando aulas de retórica e cobravam na época por esses ensinamentos. O que ensinavam os sofistas? Ensinavam a dialética, a atacar e defender o mesmo assunto com argumentos fortes, técnicas de memorização, para que o orador seja capaz de proferir longos discursos sem recorrer ao auxílio da leitura e de técnicas de dicção. Então, os sofistas se preocupavam na argumentação, na dialética, para que, então, com ideias, com argumentos fortes, a pessoa defendesse as suas verdades. Sócrates e os sofistas, o ser humano como centro do problema filosófico. Então, há algo que une Sócrates, o pensador que nós estudamos na aula passada, e os sofistas que estamos estudando nesta aula. É exatamente a colocação do ser humano como centro do problema filosófico. Para ambos,
né? Nós temos aquela virada antropocêntrica que já falamos, o homem passa a ser o centro dos debates e dos pensamentos filosóficos. Voltando aos sofistas, que o orador seja capaz de pronunciar as palavras clara e corretamente, de modo a ser entendido por todos que o escutem durante a assembleia. Então, os sofistas defendiam que na arte de discursar, na arte da oratória, o orador seja capaz de pronunciar as palavras de forma clara e vir a convencer o interlocutor com seus argumentos. Seus alunos aprendiam, sobretudo, a dominar a arte da palavra, ou seja, a falar com ritmo, com graça e com elegância. Tais habilidades eram fundamentais na democracia ateniense, em que os cidadãos participavam ativamente dos debates públicos. Já vimos isso anteriormente, não é? Então, para a democracia ateniense, ser um bom orador, ter um bom discurso, bons argumentos, era fundamental para a democracia. Fim da nossa aula de hoje, façam a atividade, dúvidas, estou à disposição. Até o nosso próximo encontro.